nós não irmos para nenhum caminho, vamos pôr de novo aqui, entre aspas, místicos, em algo que realmente não confere com aquilo que o Senhor quer nos ensinar pela sua palavra, sobre esse assunto de ser espiritual e de ser carnal. Então vamos, por favor, a 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos e vou buscar ser bem objetivo com os irmãos para que não seja cansativo demais para nós. Vamos citar 4 marcas, em especial, do que significa ser espiritual em contraste com o que significa ser carnal. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, então ele está explicando por que eles eram carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que, e aqui há de novo uma expressão, não colocada em todas as versões, não é evidente que, repetindo então, sois carnais, pela 4ª vez, e andais segundo os homens? Então, em 4 versículos, Paulo cita 4 vezes que esses cristãos coríntios eram carnais. Agora, então, uma primeira coisa importante aqui de reconhecermos. Algo que frequentemente nos soa bastante duvidoso. Há alguma diferença entre ser espiritual e ser maduro? Mas será que nós responderíamos isso pela Bíblia? Ser maduro espiritualmente é igual a ser espiritual? Não necessariamente. Ser espiritual, segundo a Bíblia, significa, para definir em uma frase, conhecer o governo do Espírito Santo. Isso é ser espiritual. Isso significa que se alguém nascido de novo há poucos meses, mas tem aprendido a ser fiel à luz que ele já tem alcançado do Senhor, então ele está andando de forma espiritual à luz que ele tem recebido, mesmo que ele tenha meses de conversão. Ele está vivendo uma vida genuinamente espiritual. Por quê? Porque ele está respondendo à luz que ele tem alcançado do Senhor. Princípio de Filipenses 3, 16 e 17. Todavia, andemos cada um de nós conforme a luz que temos alcançado. Então isso é ser espiritual e andar segundo o Espírito. Reconhecer o governo de Cristo e andar segundo a luz que temos recebido do Senhor, porque a luz é a medida da nossa responsabilidade espiritual. O Senhor irá julgar cada um de nós no seu tribunal vindouro, esse juízo familiar do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, baseado na luz que cada um de nós tem alcançado. Então, ser espiritual não é necessariamente ser maduro, mas ser espiritual é conhecer o governo do Espírito. Vamos estabelecer essa diferença. Agora, como nós poderíamos colocar essas duas coisas juntas agora? O ser espiritual e ser maduro. Quanto mais nós respondermos às demandas do Espírito, reconhecendo o governo do Espírito, respondendo à luz que Ele nos tem dado, mais a nossa amplitude, a nossa medida espiritual vai se alargando. O que é necessário para isso? Vamos citar aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, reconhecer o ensino da unção. João diz em 1 Coríntios 2 assim, todos vós recebestes unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. E o que essa unção vai nos ensinar? Ela é verdadeira, não é falsa, diz João, permanece em nós. Por que João reforça isso? Permanece em nós. O que essa unção vai nos ensinar? Sobretudo, a permanecer em Cristo. João capítulo 15. Permanecer no seu amor. Sem mim nada podeis fazer.
Habitai em mim e eu habitarei em vós. Esse é o ensino da unção. Em outras palavras, a unção que está em nós, ela vai nos ensinar, ela vai nos falar sobre qualquer coisa, mínima que seja ou grande que seja, que está está colocando um véu entre a face do Senhor e a nossa face. Então esse é o ensino da unção. Irmãos, é algo espiritual, não é um livro de tradição. É um ensino espiritual. O ensino da unção é dado na vida e não na mente. Muitas vezes o ensino da unção está falando conosco na vida, algo que nossa mente ainda não consegue entender direito, mas o Espírito está nos dizendo não. Ele está dizendo não vá, está dizendo não faça, está dizendo não fale. Não é? E nós não sabemos entender o porquê. Porque o ensino da unção é dado na vida antes que na mente. Então é tão importante aprender a seguir esse ensino da unção. Isso vai aumentando a nossa amplitude espiritual e isso significa maturidade. Maturidade é uma maior amplitude espiritual. Para uma criança de 3 anos, ela tem um pulmãozinho que talvez caiba 1,5 litros de ar. Mais um pulmão adulto, talvez caiba 4 litros de ar. O que aconteceria se nós colocássemos 4 litros de ar no pulmão de uma criança de 3 anos? Ela morreria, porque ela não tem amplitude para toda essa plenitude. Mas o que aconteceria se nós colocarmos 1,5 litros de ar no pulmão de um adulto? Ele também morreria de asfixia, porque ele tem uma amplitude maior que precisa ser satisfeita. Então, irmãos, essa é uma boa ilustração para nos ajudar a entender o que significa plenitude espiritual. Plenitude espiritual não é estática, plenitude espiritual é dinâmica. Nós podemos ter um irmão ou uma irmã em plenitude espiritual na sua infância espiritual. E podemos ter um irmão com 30 anos de jornada no Senhor, não estando na plenitude espiritual, porque ele tem uma amplitude espiritual que não está preenchida, porque ele não está respondendo ao governo do Espírito no seu atual momento. Então, qualquer um de nós, a maturidade espiritual não vai nos livrar de cairmos. O que vai nos livrar de cairmos é andarmos no Espírito. Por isso Paulo diz assim, eu reduzo o meu corpo à servidão. Paulo, que conhecia tão bem a vida no Espírito e era tão maduro espiritualmente, eu reduzo o meu corpo à servidão. Ele está dizendo, se o meu corpo começar a ditar as regras, se meu corpo começar a me governar, eu vou ser desqualificado. Forte essa palavra, não é? Então você vê que o que nos guarda de cair não é sermos maduros espiritualmente, mas é respondermos ao governo do Espírito Santo, sempre, em qualquer medida espiritual que tenhamos. Então, é importante estabelecermos essa diferença. Agora vamos para as marcas para nós terminar.